Pessoal, tudo bem? Mais uma semana aí no nosso curso de saneamento ambiental e vamos entrar numa temática bem bacana, bem interessante, que é a parte do tratamento de água. Então, nas semanas passadas, a gente chegou a ver a questão do abastecimento de água, vimos as etapas que compõem o abastecimento e, entre uma dessas etapas, a gente viu lá no meio que tinha a parte de tratamento de água e eu comentei com vocês que a gente ia pular essa etapa e ia ver numa próxima aula. Ponto, chegamos nessa aula em que a gente vai ver sobre esse tratamento, certo? Quando a gente pensa, então, naquela mesma ideia de abrir a torneira na nossa casa, sair uma água limpa, potável, né, para consumo, a gente às vezes não pensa na complexidade que é fazer todo esse processo de captação, distribuição, né, captura dessa água, distribuição, e antes dessa distribuição ocorre um processo complexo de tratamento e muitas vezes é negligenciado ou pouco conhecido por grande parte da população. Então, nós, como gestores ambientais, em qualquer tipo de análise, avaliação, é importante ter esse conhecimento para conseguir trazer essa realidade aí para a população que a gente está trabalhando, tá? De cara, a gente pode trabalhar com tipos de tratamento, a gente pode subdividir, né, esses tipos de tratamento em três técnicas principais, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em tratamento de água, eu posso ter um tratamento simplificado, posso ter um tratamento convencional ou um tratamento avançado. De forma geral, o que seria um tratamento simplificado? Bom, tem uma água, por exemplo, que vem de uma mina, de uma fonte, de um local que é super preservado e tem ali uma nascente de água e eu quero fazer o consumo dessa água, por exemplo, no meu sítio ou num certo condomínio, enfim. A gente pode usar essa água? Pode, desde que ela tenha um tratamento lá simplificado, que normalmente consiste na simples desinfecção. Desinfecção é você jogar cloro para, mesmo em nascente, pode ocorrer a presença ali de micro-organismos, e esses micro-organismos podem ser patogênicos, e você dosando cloro, você elimina essa possibilidade ali dele permanecer vivo na parte de distribuição dessa água para a tua residência. Então, o simplificado é basicamente isso. Quando você pega uma água que ela já é muito limpa, uma água de um poço, por exemplo, e você só faz a dosagem do desinfectante, no caso do cloro. O convencional seria o que normalmente é usado no município, tá? Um tratamento convencional que tira a água do rio, uma água turva, passa por um processo de tratamento e depois devolve para o consumidor uma água limpa, potável para consumo. E o avançado é quando, por exemplo, uma região metropolitana precisa fazer a captação no manancial de água, e esse manancial às vezes ele não é tão limpo, né? A água que está lá não é tão limpa. Por não ser tão limpa, você precisa de um tratamento um pouco mais avançado para tornar essa água potável. Quando a gente pega na norma, pessoal, na CONAMA, quer dizer, na legislação, na CONAMA 357, uma legislação que vocês têm que conhecer, é provável que outra disciplina vocês já tenham visto ela, mas ela é uma resolução que é muito importante de conhecer. Ela diz o seguinte: na própria resolução, ela classifica os cursos da água de acordo com a qualidade que essa água encontra. Então, eu pego um curso d'água, faço um monte de análise de qualidade de água e de acordo com as concentrações, né, desses parâmetros, eu defino uma certa classe desse rio. Começando uma classe especial, que seria uma água limpa, uma água basicamente de uma nascente, que ela está pronta para consumo humano diretamente após desinfecção. Então vocês podem ler aqui, né? Ela é destinada ao abastecimento para consumo humano com desinfecção. Então depois que você faz a desinfecção, você pode colocar ela para consumo. Temos os cursos da água, que são classificados como classe 1, que também podem ser destinados ao abastecimento para consumo humano, porém após um tipo de tratamento simplificado. Já uma água que ela não é completamente transparente, às vezes ela é levemente turva, ou você precisa fazer alguma remoção, por exemplo, de dureza, remoção às vezes de algum componente como ferro, manganês, que está elevado nessa água. Então você fazendo um tratamento simplificado dessa água, com técnicas mais simples, você consegue atingir o padrão de potabilidade e poder consumir essa água de forma tranquila. Um outro tipo de classe, que é o mais comum, tá? Que a gente tem cursos de água classe 2, que ele é destinado ao abastecimento de água para consumo humano após tratamento convencional. Então esse vai fazer o tratamento convencional com todas as etapas que a gente vai ver hoje no curso. Classe 3 já é um rio com uma qualidade pior, né? Então já é
uma qualidade de piorada, vamos considerar assim. O classe 2 seria a média, seria uma classe pior do que a média. Mas você pode ainda destinar o abastecimento para consumo humano, porém, pós-tratamento convencional ou avançado, a depender da qualidade dessa água que você tem. Você pode classificar ela como classe 3 e ter um tratamento convencional, ou você precisar ali de um tratamento avançado para fazer a potabilidade dela, transformar essa água numa água potável. E por último, os cursos da água classe 4, que quando você pega na lei, ela fala que basicamente ele é destinado para navegação e harmonia paisagística. Você não pode fazer captação do curso da água classe 3 para consumo humano. Então, essas são as classes que são definidas. E assim a gente consegue saber, então, quando a gente adota qual técnica de tratamento, né? Se é o simplificado, desinfecção, se é o simplificado, se é o convencional ou se é uma técnica mais avançada. Bom, vamos começar então do mais simples, que é a simples desinfecção. Essa aqui é a portaria, né, de consolidação número 5 de setembro de 2017. Ela que vai estabelecer os padrões de potabilidade. E nessa portaria, que a gente vai ver melhor na próxima aula nossa, tá? Que a gente vai falar sobre qualidade de água como um todo. A gente vai desbravar mais essa portaria. Mas quando a gente pensa em desinfecção, ela deixa muito claro lá que eu preciso, nessa água, dosar uma certa quantidade de cloro. E nessa água que eu doso cloro, você tem que gerar uma água residual, ou seja, uma água que tem um certo resíduo de cloro, com concentrações de no mínimo 0,2 mg por litro e de no máximo 2 mg por litro. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, às vezes eu abro a torneira de casa e sinto um cheiro de cloro na água. Por que tem esse cheiro de cloro na água que eu consumo? Porque, pela norma, a água tem que chegar na nossa casa com residual de cloro para garantir que durante todo o percurso dela nas tubulações, ela não seja contaminada. E o cloro é um agente desinfectante. Ele vai matar qualquer tipo de bactéria que tem ali que possa causar, por exemplo, algum tipo de doença de veiculação hídrica. Então, você fazendo essa dosagem residual, você vai garantir que chegando na sua casa ainda vai ter um pouquinho de cloro nessa água que vai evitar com que essas partículas de micro-organismos que estejam ali vivem, né? Eles vão ser mortos por esse agente oxidante. E aí você garante uma água com qualidade na sua casa. Então não é só o cloro que eu doso na estação e ele acaba. Não, ele chega até a sua casa. E é por isso que tem casas que são um gosto mais forte de cloro, deve estar mais próximo a 2. Regiões com menos gosto, deve estar mais próximo a 0,2 aqui. E assim por diante. Então essa é a forma mais simples. Muito usada em água de uma qualidade muito boa, por exemplo, de uma fonte, de uma nascente, enfim. Essa é a técnica de desinfecção. Outras técnicas existem também? Existem, por exemplo, técnicas com radiação de ultravioleta, técnicas usando ozônio. Quais que são os problemas dessas técnicas que usam radiação? Elas matam imediatamente os micro-organismos que estão lá. Só que eles não geram residual nessa água. Ou seja, a sua água, ela está com os agentes patógenos mortos quando você passa pelo processo, porém, quando ela sai do processo e vai para a distribuição, ela não tem um residual ali que vai garantir essa desinfecção. Então, se você tem uma tubulação, sei lá, com uma vedação ruim, que entre um solo ali, que pode entrar um micro-organismo nesse meio, essa entrada ali vai contaminar a sua água. Como não vai ter um residual, ele não vai fazer a desinfecção e isso vai chegar até você e você vai consumir essa água com esse contaminante, por exemplo. Então, por isso que o mais utilizado na desinfecção é o cloro. Então, tem que estar lá na norma que vocês viram na portaria consolidada. O cloro ele pode ser usado de várias formas, né? No formato de hipoclorito, de cálcio, hipoclorito, cal clorado, enfim, dióxido de cloro, cloro gás, né? E é o mais utilizado nas estações de tratamento de água. Problema do cloro. Às vezes, quando você vai clorar, principalmente na entrada da estação de tratamento de água, tem estações que eles cloram no começo. E se essa água ela tem muita matéria orgânica presente ali, ela pode formar um composto dessa reação do cloro com a matéria orgânica, que são os trialometano, esses THMs aqui, que são componentes tóxicos, tá? Para o consumo humano. Então eles não podem ser consumidos e às vezes você dosa lá no começo da estação, ele forma esses trialometanos e isso é ruim para o sistema. Então é recomendado que então você faça a cloração no final do teu sistema para depois que remover todas as impurezas, tem uma água limpa, você só vai lá, faz a dosagem do cloro e garante
a distribuição para a população de uma água limpa, potável, desinfectada, né? Bom, uma outra coisa que no Brasil é obrigatória é colocar flúor nessa água, tá? Que é a etapa de fluoretação. Então, todas as estações de médio e grande porte vai ter esse tipo de sistema. Então, ele tem que ser dosado quando a água ela não possui flúor natural suficiente, que é a maioria dos casos no nosso país, tá? A utilidade dela é basicamente para proteger contra a cárie dentária, principalmente em crianças. Então, aqui uma técnica, uma metodologia adotada pelo Ministério da Saúde para garantir menos cáries, né? Uma água com flúor, você acaba evitando que essa cárie prolifere lá nos dentes das crianças, principalmente, que acaba tendo uma escovação ruim. Esses são os sais que podem ser utilizados para dosar o flúor na água. Então, fluoreto de sódio, flúor silicato, de sódio, ácido fluoxílico. Ou você pode também dosar isso junto, na verdade, o flúor junto com o cloro na etapa final do tratamento. Então, eles colocam aqui, você elimina os micro-organismos dando cloro e logo em seguida você dosa o flúor, que vai garantir essa proteção dentária. E as concentrações tem que estar em torno de 1 mg por litro, tendo um valor máximo de 1,5 mg por litro. Certo? Perfeito, então. Continuamos no sistema. Dentro daquelas tecnologias, então a gente viu que classe especial é simples de infecção, classe 1 eu preciso de um tratamento simplificado. No tratamento simplificado, vai ser para essas águas com baixa turbidez ou que tem a presença de alguns compostos que eu falei para vocês que apresentam qualidade, apresentam concentração fora dos padrões de potabilidade. Por exemplo, você pode colocar um sistema de aeração quando você quiser remover, por exemplo, algum tipo de metal presente lá, algum sais de ferro, você pode ferro manganês, por exemplo, se você oxida, você pode remover esses materiais que está lá presente. Uma outra coisa, você pode utilizar para remoção de dureza. Quem nunca às vezes tomou banho numa água de um chuveiro que não faz espuma, né? Porque a dureza dessa água ela tem muito cálcio e magnésio e isso faz uma reação lá com o sabão, não fazendo a formação de espuma, né, no banho. Isso é devido à água com alto teor de dureza. E aí como é que se remove? Então você pode usar troca iônica, barrilha para remover esses materiais. Então são tratamentos mais simples para remover poluentes mais específicos, tá? Correção do pH. Às vezes você pega a água do manancial e essa água é mais ácida, pH abaixo de 5, ou muito básica, pH acima de 8, 9, e aí você precisa fazer essa correção desse pH. E aí você pode também fazer um tratamento simplificado, que é só dosar ali um alcalinizante ou um acidificante, que não vai causar nenhum problema para o consumo humano, dosa nessa água e faz a distribuição dele. E por último, relacionado ao tratamento simples, né, está a filtração lenta. Então você pode adotar em sistemas onde, por exemplo, eu tenho água com turbidez até 50 NTU, que é a unidade de turbidez, que é uma turbidez baixa, se for ver, tá? Se você pegar um manancial aí, vai ter turbidez de 200, 300, até 1000 unidades de nefolometro de turbidez, ou unidade de turbidez só. Então, para concentrações menores, eu posso usar, por exemplo, um filtro simples de areia, que às vezes que a gente faz camada, né, de grãos de areia, pode colocar embaixo aquele carvão antracito também para fazer a retenção desse material, e ele vai remover esses sólidos em suspensão, material coloidal, patogênicos, e isso é para quando eu tenho uma água que ela já não é com a qualidade tão boa quanto de um poço, por exemplo, ou de uma nascente e tudo mais. Esses filtros precisam ser limpos periodicamente, às vezes trocar até esse refil de filtro lá e fazer uma lavagem dele. Eles têm altura normalmente de 0,9 a 1,20 m e há uma taxa de aplicação superficial de menor ou igual a 6 metros cúbicos metro quadrado dia. Essa taxa aqui é um assunto mais avançado, mas eu recomendo vocês verificarem depois um exercício que tem no livro que eu recomendei para vocês, referente ao cálculo das dimensões de um filtro lento com uma taxa específica de aplicação superficial, tá? Bom, quando a gente olha, então, o resumo dessa parte do tratamento simplificado de água, a gente pode ter essa situação aqui, ó. Uma qualidade melhor de água para uma qualidade pior de água. Então, se eu tenho uma qualidade muito boa de água, meu processo vai ser a cloração, fluoretação e já vai direto para o meu abastecimento. Se minha água começa a ficar
com uma qualidade pior, aí eu já tenho que fazer um processo de aeração, aí eu ponho o cloro e o flúor. Se minha água às vezes tem muito dureza, como eu falei para vocês, aí eu posso fazer remoção de dureza, faço a dosagem de cloro e flúor. Se eu preciso corrigir o pH, posso fazer a correção do pH, cloro e flúor. Ou uma água mais turva, mais suja, eu posso fazer a filtração lenta, cloro e flúor. Uma coisa importante é sempre essas duas últimas etapas, né? Cloro e flúor está em todos os processos, tá? Ele é obrigatório em todos os processos simplificados e convencionais e avançados também, tá? Aqui o exercício que eu recomendei para vocês. Dá uma olhadinha depois lá esse exercício, tá? Na página 126 desse livro, Saneamento Ambiental. E vocês vão conseguir fazer ele facilmente e resolver ele, porque ele é um exercício resolvido. Mas vocês vão entender esse conceito de carga, de taxa, muito, muito bacana. Bom, entramos então no tratamento convencional. Esse é o padrão, vamos encontrar na maior parte das cidades. Do que se trata esse tratamento convencional? Essa imagem aqui é bem interessante, né, que mostra todo aquele sisteminha nosso de abastecimento de água, da água saindo lá do rio, da onde faço minha captação, passando por uma estação elevatória, onde vai mandar a água até a minha estação de tratamento de água. Lá eu recebo os produtos químicos, né? Que vocês vão ver aqui os coagulantes, primeiro para sofrer a mistura rápida. Depois vai para o meu floculador, onde essas partículas vão formar flocos, para depois de formado flocos, elas sedimentarem no meu decantador. Decantou então todo esse sólido, essa partícula sólida. Se escapar alguma, ela vem e passa ainda por uma unidade de filtração, para depois que passar no filtro, ela vai receber, por exemplo, o cloro, o flúor e, se precisar, uma correção de pH, adicionando cal nessa água, e essa água ela vai ser reservada em reservatórios de água instalados na estação. Esse reservatório eu posso mandar então a água via adutora para minha cidade, onde eu vou distribuir na minha rede de distribuição de água. Então, esse aqui é um sistema bem completo, depois dá para vocês estudarem, verem item a item ali, tá? E aqui um projeto em 3 dimensões de uma estação de tratamento de água bem bacana também. Então tudo começa aqui, né, no medidor partial, que a gente fala, que é onde chega a água bruta, né? A água ela chega por aqui. Depois ela vai passar por essas unidades que a gente vai chamar de floculadores, é onde vai formar os flocos de água, os flocos de sujeira, quer dizer. E esses flocos de sujeira, eles vão ser sedimentados aqui nessa estrutura de decantação. Então tudo que é sólido vai aqui para o fundo e ficar retido aqui no fundo dessas unidades de decantação. O líquido vai passar e vai sair aqui por cima nessas canaletas na superfície do decantador. Se escapou alguma partícula de sólido, ela vai ficar retida na próxima unidade de tratamento, que são meus filtros, tá? Então a água vai passar por cada um desses filtros aqui. Então esses filtros eles estão em paralelo, tá? Então vai dividir a vazão para cada um desses filtros. Passando pelo filtro, tem camadas lá de areia, carvão, que vocês vão ver daqui a pouco. Ela faz a remoção desse material. Removeu, eu vou então passar por um tanque de contato aqui, onde eu vou dosar o meu cloro e o meu flúor. E se precisar, eu vou fazer uma correção do pH. E depois tratado, ela vai acumular esse material nesse reservatório de água tratada para ser distribuído. Então depois vocês olham no slide que eu vou disponibilizar para vocês também com calma, tentem entender cada passo aí dessa estação, tá? Então, como eu falei para vocês, tudo começa num dispositivo que a gente chama de calha partial, que é essa estrutura aqui, onde eu vou dosar, no caso, um alcalinizante, ou diretamente eu vou dosar o meu coagulante. O que acontece nessa etapa? Se você pega um rio, a água desse rio coloca num balde, deixa lá o dia inteiro, você vai ver que essa água ela fica turva o dia inteiro. Essa água ela não vai formar flocos e esses flocos vão sedimentar. Não, vai ficar tudo ali em suspensão nessa água. Bom, se vai ficar ali tudo em suspensão, como é que a gente faz para aglutinar essa água e fazer com que elas grudem essas partículas de sujeira para formar um floco pesado para depois ela sedimentar? Essa é a etapa de coagulação. Você dosa um coagulante, cloreto férrico ou sulfato de alumínio, que são os mais usados, e com a dosagem desses coagulantes, você faz com que essas partículas que estavam lá todas dispersas, elas comecem a se aglutinar, formando flocos, e esses flocos vão depois ganhar massa, ganhar volume, vão crescer, para depois, na unidade de decantação, ele sedimentar e ser removido. Eu costumo dar o exemplo do... Quando a gente pega o leite
e quer fazer o queijo, a gente dosa aquele coalho que joga, né, no leite, rapidamente aquele leite que estava todo dissolvido ali, né, ele talha, né, e separa a parte sólida de um soro que sobra. É basicamente isso que acontece. Esse talhar do queijo, né, do leite, é quando você dosa o coagulante, ele vai separar a sujeira. E aí depois você precisa de etapas para fazer essa sujeira de fato ser removida do teu sistema. Então, essa é a primeira etapa. E onde essa sujeira é aglutinada? Ela é aglutinada numa outra etapa que é chamada de floculação. Essa etapa, como o próprio nome diz, vão formar flocos de sujeira através de estruturas que vão sendo agitadas lentamente. Então, olhando aqui, você vê uma pá. Então, imagina esse reservatório cheio de água, igual esse do lado aqui, e você começa a girar essa pá lentamente, fazendo com que todas as partículas de sujeira fiquem se mexendo lá dentro, e uma começa a chocar com a outra, né, trombar com a outra ali, formando um floco maior, e esse floco maior se choca com outro floco, formando um floco ainda maior. Isso vai acontecendo sucessivamente até esse flocão ficar grande e ir para a próxima unidade do tratamento, que é a decantação. Então aqui para vocês verem parte desses flocos sendo formados, tá vendo aqui, ó? Você consegue ver nessa figura aqui que tem umas partículazinhas de floco, parte dela até fica na superfície, forma essa sujeira aglutina e vai para a superfície. Mas se você olhar bem de pertinho, você consegue ver esses microfloquinhos formados na água. Depois dessa etapa, a gente tem a decantação, então, aquela que eu falei para vocês. O floco de sujeira pesado já, que ele cresceu ali nos floculadores, eles vão entrar no decantador e vão começar a sedimentar no fundo do tanque de decantação. Aqui é uma imagem do decantador cheio, né? E do outro lado aqui um vazio, fazendo a manutenção. E toda essa parte aqui, pessoal, fica cheia de partículas, tá? Que a gente chama de lodo de estação de tratamento de água. Tudo isso aqui embaixo fica cheio dessas partículas de sujeira que ficaram ali caídas, né? E a água limpa, ela vai verter aqui por cima, ó, nessas canaletas. Ó. A água limpa ela vai verter aqui por cima, no interior dessas canaletas aqui. Olha que bacana, né? E essa água, quando ela sai nessa canaleta de cima, ela já sai muito limpa já. Mas pode escapar algum floquinho. Um floquinho que acabou não sedimentando bem ou ficou muito pequeno, ele escapa do meu sistema. Para eu não deixar esse floco chegar na nossa residência, a gente põe uma outra etapa, que é a etapa de filtração. Então, antes de entrar na etapa de filtração, eu só recomendo aqui um outro exercício, tá, da página 131, para vocês verem como é que eu dimensiono um floculador, um decantador. Bem simples, também é um exercício resolvido. Vão lá e façam esse exercício aí, que é bem bacana. Então, depois da decantação, vem a etapa de filtração. Na filtração, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou ter uma série de dispositivos aqui, começando, por exemplo, com carvão, que eu posso colocar carvão ativado, areia fina, posso colocar pedrisco, pedra brita, e depois que a água passa por todas essas camadas, eu tenho aqui no final uma água filtrada. Olha que bacana. Então, aquela água que saiu do meu decantador limpa já, mas pode ter partículas, tá vendo? Às vezes uma partículazinha escapou aqui em cima, ó. E essa partícula que escapou, eu não posso deixar ela chegar na nossa casa. Então você coloca esse filtro, ele faz a filtração, retém o material lá, para então a água sair aqui embaixo, já filtrada, tratada e quase pronta para consumo. Depois de filtrada, ela só vai para desinfecção com cloro, fluoretação e correção do pH se necessário. Professor, mas esse filtro não vai saturando? Chega uma hora que ele está cheio de sujeira? Sim, chega uma hora que ele está cheio de sujeira e o que é feito, que eles chamam de retrolavagem. Lá no Moodle eu coloquei para vocês um link para vocês assistirem um vídeo de retrolavagem que eu filmei de uma estação de tratamento de água. Mas basicamente, o fluxo de água é esse, né? A água vem nessa aqui, cai, vem para o fundo do filtro e aqui é coletada a água tratada. Só que quando eu vou fazer a lavagem desse filtro, acontece que eles chamam de retrolavagem. O que é a retrolavagem? Eu ligo uma outra bomba, fecho essa válvula aqui, então a água vai vir por aqui. Como ela vem por aqui, ela vai começar a subir o meu meio filtrante. Então, todas aquelas partículas de sujeira que estavam acumuladas aqui, elas escapam. Como elas escapam, elas caem por aqui, e ao invés de eu mandar isso de volta lá para o meu decantador, eu abro uma outra descarga de fundo aqui, ó. E a água, ela vem, ela cai aqui e vai para essa descarga de fundo, onde eu mando essa água embora, volta para o rio, ou vai para um sistema de desaguamento de lodo, onde eu faço o tratamento desse material.
Então olha que interessante, o filtro ele retém, quando ele está saturado eu faço a retrolavagem, faço o fluxo contrário, mando essa água aqui para a galeria de água pluvial, por exemplo, e limpo o meu filtro. Depois que ele ficou limpo, a água volta, eu fecho essa retrolavagem e faço a filtração comum novamente. Muito bacana, né? Bom, no último ponto da aula, então, é relacionado ao tratamento avançado de água, que seria para remover materiais que ainda não foram removidos no convencionais, caso essa água tenha. Por exemplo, se tem muita alga, se tem alguma toxina dessas algas que podem ser geradas e você acaba que não remove no processo de tratamento convencional. Às vezes alguma matéria orgânica indesejada que ficou no teu sistema, mesmo com o tratamento que você fez, você pode então adotar um tratamento avançado, né, dessa água. E para tratar avançado, você pode usar estruturas de adsorção, que seria um filtro só com carvão ativado que vai absorver, vai fixar nesse carvão todas essas impurezas. Ou você pode usar estruturas, por exemplo, de membranas, que é cada vez mais comum esse uso. E o que é feito em membrana, basicamente uma estrutura de fibra muito pequenininha, com os poros muito pequenos, em que realmente passa por esse poro basicamente água, não passa nada de micro-organismo, de impureza, nada. Só que é um sistema mais caro, então você vai gastar energia elétrica para fazer a sucção por dentro dessas estruturas que são muito pequenininhas. Você vai ter o custo do material, que hoje em dia ainda é caro. Então é realmente utilizado só para quando a água tem uma qualidade muito ruim e você não tem uma alternativa de tratamento, né? Porque é aquilo, se você tem alternativa, você pega de um outro lugar essa água para tratar. Você só vai usar um processo avançado quando você não tem uma água de qualidade boa para você fazer um convencional, por exemplo. Certo? Mas existe e é bom que vocês tenham conhecimento que existem formas avançadas para remover poluentes específicos. Tá? E para a gente finalizar, pessoal, eu fiz esse quadro resumo de novo, mostrando aqui o melhor qualidade de água para a pior qualidade de água. Então o que a gente vai ter? Olha que interessante. Se eu tenho uma qualidade de água muito boa, aquela filtração ainda costuma dar conta. Depois eu faço uma coagulação, uma etapa de filtração lenta e já parto para um abastecimento. Ou eu posso também fazer essa filtração direta lá no começo. Como vai sobrar ainda um pouco de turbidez, eu posso fazer uma coagulação e eu nem formo floco. Como eu quero coagular só para quebrar aquelas partículas, deixar ela pequenininha mesmo, eu passo ela por filtro e já faço a minha distribuição também. Aqui vamos para os mais usuais, vamos dizer assim, né? Que você tem a filtração direta com floculação. Então você vai ter a etapa de coagulação, vai formar o floco e depois você passa por filtro. Esse filtro pode ser um filtro lento descendente ou você pode usar também uma filtração rápida descendente. Muito nome, mas é basicamente tipos de filtro que vocês podem utilizar. Mas o que é importante saber? Se eu quero usar filtração direta, tem sistemas com uma água muito boa que basta fazer a coagulação, eu posso mandar para o filtro. Se minha água vem piorando a qualidade e eu quero usar ainda uma filtração direta, aí eu tenho que coagular e flocular. Tem que formar meus floquinhos maiores para depois eu ir para a filtração, tá? Se eu tenho um sistema mais convencional, então aqui toda a parte de filtração, depois vocês podem continuar vendo. Vamos para o convencional, que é o mais utilizado. O convencional, eu sempre vou ter essa estrutura: coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Ela pode ser tanto descendente ou ela pode ser ascendente. Uma filtração descendente, de cima para baixo, ascendente, quando ela vai de baixo para cima, aí depois ela vem bem mais lento do que a retrolavagem, tá? É um outro sistema. Mas aqui é só para vocês terem noção que existem várias técnicas, vários dispositivos, e quem quer aprofundar mais, eu quero conhecer um pouco mais sobre filtração rápida ascendente, filtração rápida descendente. Aí vai procurar um material extra, até na literatura que eu indiquei lá, vocês conseguem ver assuntos mais aprofundados desse material, dessa temática, né? Mas que não convém agora a gente ver isso na aula. O que convém para vocês nessa aula? Além de assistir essa aula que vocês já estão assistindo, ler o livro que eu indiquei para vocês lá no Moodle também e assistir aos vídeos que eu indiquei também lá no Moodle referente a jar test, referente à lavagem de filtro, referente à visita na estação de tratamento de água. Então todos esses vídeos são bem bacanas de vocês visualizarem para vocês entenderem o processo e saber como que funciona toda essa parte de tratamento de água. Um abraço e até a próxima aula.